Então, gente, as pessoas às vezes perguntam, faz alguma pergunta por causa de alguma dúvida, de alguma incerteza que tem a respeito de muitos acontecimentos, né? E a gente comenta naquilo que a gente sabemos, o que não sabemos nós vamos apurar para nós saber e responder às pessoas. E ontem uma pessoa foi, não vou mais citar nome, uma irmãzinha foi falar no meu vídeo que eu estava falando mal do bispo Macedo, né? Eu disse, não, ele se condenou pelo aquele acontecimento do falecimento do pastor Lucas de Castro, né? Da Bolívia. Falei, não, eu não falei mal dele, ele apenas se condenou com a própria boca. E esse aí que você está vendo aí, outras pessoas perguntam, que disseram que ele tinha morrido de Covid, né? Há 5 anos atrás, o bispo Renato Suete, nada mais e nada menos de que depressão, gente. Nada de Covid, depressão. A depressão, a ansiedade, a angústia tem tomado de conta da vida de muitos pastores, pregadores, membros. Por quê? Porque as pessoas elas frequentam a determinada igreja, mas elas não têm uma mudança de vida por não pregar o Senhor Jesus. Essas igrejas, 98% pregam o Velho Testamento, a lei. E a Bíblia diz que se não fosse a lei, vós não teria pecado. É o pecado, ou melhor, é a lei que nos traz o pecado. Paulo mesmo disse, se não fosse a lei, não vos teria pecado, né? Como Jesus também citou isso. Então, o bispo Renato Suete, nos anos 90, que ele foi responsável, né? Tomava de conta da Igreja Universal do Brasil. Quem foi pastor lá nos anos 90 sabe como era diferente. E mesmo antes do bispo Renato Suete morrer, falecer, eu sempre falei isso. Porque ele não era muito a favor de campanhas, essas correntes sanguessuga, né? Exagerada, que leva as pessoas a perder tudo. Gente, isso é um absurdo. Né? Então, as pessoas, elas procuram o amor, elas procuram viver a graça de Cristo. E a lei não, a lei, a Bíblia diz, se a velha aliança não tivesse defeito, não carecia de uma nova, né? Quem acompanhou o bispo Renato Suete sabe o tanto que esse homem passou, ficou depressivo, gente. Ah não, mas segundo eu sei que ele morreu de Covid. Tem um senhor lá no Tocantins que se queimou na panela de pressão, quando chegou lá o médico disse que estava com Covid. Se queimou com uma panela de pressão e disse que tinha sido Covid, o médico disse. Então nós temos que entender o seguinte, gente, tem coisas que a gente não descobre porque a gente não procura averiguar, a gente não procura apurar, né? Renato Suete, ele se tornou um homem depressivo, ansioso. Talvez você até conheceu o Renato Suete pessoalmente, chegou a trabalhar com ele, talvez, e muitos sabem disso, porque essas igrejas aí, gente, a maioria não, quase 88%, 98% são apenas escape de bens financeiros, fins lucrativos, ou não é? É lógico que a igreja verdadeira precisa de manutenção financeira, mas não usurpar as pessoas, né? Então, quem conheceu o Renato Suete sabe, nós vamos falar, não deu para mim fazer um vídeo aqui, eu estou fazendo apenas um áudio. Inclusive eu quero que você pergunte, né? Esses dias me perguntaram por onde anda aquele ex-bispo Carlos Rodrigues, né? Todo mundo sabe que se envolveu com aquele falecimento, o assassinato
do Valdeci Paiva, né? Então as pessoas querem saber, gente, as pessoas querem perguntar. Aí tem uns que dizem assim, não julgue. Gente, a Bíblia fala lá em João 7:24, que nós devemos julgar, mas desde que seja por justa justiça. As pessoas acham que julgar é você falar algo de alguém para educar espiritualmente. Gente, você sabe o que é julgar? Julgar é quando você não vê, não está vendo. Disseram que eu estava julgando Edir Macedo. Como julgar, gente? Ele se condenou com a própria boca. Isso não é julgar. Julgar é quando você não está vendo, não sabe, gente. A Bíblia diz que uma fonte não jorra água doce e amarga do mesmo lugar. E outra coisa, tem muitos lá dentro depressivos, não somente lá na Universal, mas em várias igrejas, pessoas pulando de ponte, de viadutos, né? Talvez vocês não saibam disso, e talvez muitos saibam disso. Pessoas tirando a vida na frente dos próprios altares. Renato Suete, ele ficou doente de revolta, revoltado com as injustiças, né? Nós vamos falar mais sobre isso. Inclusive, deixa aqui abaixo a sua pergunta, o que você quer que nós venha falar aqui no nosso canal. Gente, a palavra de Deus diz, ou melhor dizendo, Jesus diz que conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. E Deus disse, o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento, a minha palavra. E outra coisa, lá em Tito, capítulo 1, versículo 10, diz que nós temos que falar, nós temos que denunciar os frívolos, pauradores, melhor dizendo, frívolos, os enganadores, pauradores, que andam retorcendo a palavra de Deus, os frívolos, pauradores, aqueles que prega um evangelho que Cristo não pregou. A Bíblia diz que se vir um anjo do céu e prega o evangelho que Cristo não pregou, seja ele anátema, amaldiçoado. E nós temos sim que denunciar, gente. Nós temos que alertar as pessoas. Tem pessoas que vivem dentro de igreja o tempo todo e o amor passou longe do coração deles. Essa é a verdade. Vamos falar mais sobre isso. Isso é apenas um resumo. Um abraço e que Deus abençoe.